Olá, pessoal. Bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. E hoje nós temos um assunto interessante sobre o obsessivo compulsivo. Estamos hoje com a doutora Elaine Camarini. Há 6 anos atua na área de dependência química, com aconselhamento e orientação tanto de dependente químico quanto de familiar e aconselhamento de casais. Bem, mas vamos para um rápido intervalo e já voltamos com esta convidada. Estamos de volta com Enigmas. Estou aqui para falar sobre a parte metafísica do programa. E para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Olá, doutora Elaine, tudo bem? Tudo bem, e você? Uma honra enorme estar com a senhora aqui no nosso programa. Com você, né? Com você, eu já ia ficar brava se você me chama de senhora. Elaine, o que é um obsessivo compulsivo? Explica para o nosso internauta. Então vamos começar assim. A gente tem que dividir essa palavra em 2 partes, a obsessão e a compulsão. Na obsessão são os pensamentos ruins que às vezes aparecem na nossa cabeça e eles geram ansiedade. E a compulsão é a ação que a gente faz para anular esse comportamento ruim. Então, por exemplo, eu resolvo que se passar um avião agora aqui, eu vou morrer. Isso começa a me dar angústia. Mas para anular esse pensamento, eu começo a bater a mão. Então, se cada vez que eu bater a mão, o avião não vai me matar. Isso que é a obsessão e a compulsão. Quais são os tipos de compulsão que existe, doutora? Olha, a gente tem vários tipos, mas os mais comuns são aqueles que a gente chama de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. É a de higiene, de limpeza, de organização, contagem. Tem muitas pessoas que têm que contar um determinado número para depois poder fazer alguma coisa, contar passos, lavar as mãos. A gente tem um transtorno, inclusive, que se chama skin picking, que é picar a pele. Olha só. A pessoa tem que se mutilar para poder neutralizar um pensamento ruim que ela tenha. A gente também tem aquelas de limpeza. Eu tive um caso que a pessoa só estendia a roupa no varal com pregadores amarelos. Interessante. Se fosse de outra cor o pregador, e tinha uma determinada ordem, tá? Camisas, calças, peças íntimas, porque senão as bactérias iam tomar conta e iam matar essa pessoa. Mais especificamente era o filho dela. Ela teve um problema de abortos e quase perdeu esse filho, então ela criou uma compulsão e ela neutralizava assim. A compulsão por alimentos também se encaixa nesse... Sim, são compulsões, são compulsões, compulsões, né? Qualquer ação exagerada que você tenha, alguma coisa que impeça a funcionalidade da tua vida, é uma compulsão. Lógico que elas são graves, elas são médias, elas são leves, então depende de cada um. Mas, por exemplo, uma pessoa que para dormir precisa tomar 2 litros de leite, Olha só. é uma pessoa compulsiva. Então vem aquele pensamento ruim, eu não vou conseguir dormir. Mas se eu tomar o leite, por exemplo, eu vou dormir. Ou se eu der 3 pulinhos, ou se eu for no shopping e comprar como um 5 toque, bolsas, né? É toque. É um toque. O toque significa transtorno obsessivo compulsivo. Então é todo um mecanismo que se tem. A frequência, para você achar que uma pessoa está em compulsão, é mais ou menos esse hábito, esse quadro que ela usa, nessa ação, tem que ser durante mais do que 10 dias de continuidade e mais do que 2 vezes por dia. No seu ponto de vista de psicanalista, de psicóloga, que trabalha inclusive com esse tipo de comportamento, o que leva uma pessoa a ter esse tipo de compulsão? Olha, existem vários fatores. Geralmente são traumas que vêm, geralmente da infância. O toque vai começar a aparecer, as obsessões, assim, de uma forma muito generalizada, tá, gente?
cada caso é um universo, cada pessoa é um universo. Mas, geralmente, é a partir dos 20 anos que ela começa a desenvolver os sintomas. Mas isso tudo vem de algum momento na vida dela que ela participou de alguma coisa que se tornou traumatizante para ela. Às vezes, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito acontecer são os pais muito exigentes, são os pais muito enérgicos. E eles acabam fazendo com que a pessoa se cobre demais a nível de perfeição. E a gente sabe que ninguém é perfeito, né? Claro. E aí a pessoa começa a se cobrar e ela nunca atinge a expectativa que ela mesma se impõe. Aí já não é mais sequer a família que está impondo, é ela mesma que se impõe isso. Correto. Então ela começa a criar hábitos para tentar compensar essa falta de perfeição que ela acha que tem. Esses tiques que as pessoas às vezes têm no rosto também é uma compulsão. Sim, é uma compulsão. Existe, inclusive, uma doença, vamos dizer assim, que você tem espasmos. Então, são aquelas pessoas que começam a ter o transtorno, geralmente começa quando o toque começa mais cedo daquilo que a gente está acostumado a ver, começa precocemente. Então, ela tem espasmos. Então, são aquelas pessoas que se agitam ou gritam, isso é involuntário, e só vai ter uma melhora com o tratamento psiquiátrico, além do psíquico. E numa questão de compulsão, qual seria o tratamento adequado para a gente trazer a pessoa, né, para dentro da realidade? Qual seria o tratamento adequado? Olha, existem várias coisas que podem ser feitas, tá? Mas assim, na minha área, no que eu especifico, é assim, eu procuro pegar essa pessoa, nós vamos conversar, nós vamos tentar descobrir da onde é que vem esse mal, da onde que está trazendo isso, e a partir daí, tentar mostrar para ela que ela tem uma doença. Correto. Que é um monstro. Ela vai ter que aprender a lidar com isso. E eles são muito resistentes. A gente sabe que existem medicamentos ótimos hoje em dia, ansiolíticos, que ajudam muito no toque, né? Mas o paciente é muito resistente e às vezes ele não dá continuidade porque ele acha que já está bem. A síndrome do pânico se encaixa dentro dessa obsessão compulsiva? É uma obsessão, não é compulsão. Tá. Mas é uma... Qual que é a diferença de obsessão e compulsão, então? A compulsão é um ato repetitivo. É aquilo que eu faço várias e várias vezes de forma exagerada. A obsessão são os pensamentos ruins que povoam a minha mente. Correto. E isso tem N causas, a gente não tem uma causa específica, não existe uma etiologia dessa doença, né? Existem várias. E a partir daí eu desenvolvo um sintoma para anular esse pensamento. As drogas estão incluídas nessa questão de compulsão obsessiva? Sim, porque a droga, geralmente, a maioria dos dependentes químicos vão para o uso da droga para preencher um vazio interior que eles sentem. Então, eles têm uma dor, uma angústia, e eles não conseguem achar isso na sociedade, então eles vão para uma droga, geralmente começa com o álcool, a gente sabe da trajetória, não sei se cabe aqui explicar isso. Claro. Geralmente o adolescente que começa a ir para as baladas, ele é meio tímido, mas ele quer ganhar uma menina. E algum bom amigo geralmente vai falar, olha, toma uma cerveja que você vai ver que você perde a sua inibição. Correto. E aí ele vai. E vê que dá certo, e aí começa. Aí só uma cerveja não basta, são 2, 3, aí ele passa para maconha, cocaína e vai indo. Né? Olha só, uma grande dica para os pais, hein? Sim, sim, existe toda uma mudança de... E hoje em dia está muito feio esse quadro. A dependência química está muito ruim. Está assolando muito o país e cada vez mais jovens, né? A questão de 2 ou 3 anos atrás, a gente dizia que a vida ativa de um dependente começava com 16 anos. Hoje está em torno de 9 a 12 anos. E como sair desse quadro? Tem tratamento? Sim, geralmente são os tratamentos psicológicos. Correto. Com o psiquiátrico. Porque muitas vezes precisa da medicação para tirar essa ansiedade, mas para aliviar. E o tratamento psicológico é feito justamente para a gente localizar aonde está a origem desse problema e aí poder lidar com ele. Obsessão por pessoas, ciúmes, doentio, é uma obsessão. Sim, tudo que é doentio,
tudo que não é funcional, sabe? A gente tem todas essas coisas, a gente tem um pouco de ciúmes, a gente gosta de fazer compra, a gente gosta de higiene, mas tudo num determinado limite. Quando ultrapassa, ou seja, você faz essa ação mais do que 2 vezes por dia, durante mais do que 10 dias seguidos, ela se torna uma compulsão. Olha só, gente, o que você não conhece na sua vida pode dominar a sua vida. Fique agora com Kátia Gaia. E voltamos, e antes de falar com a nossa convidada, eu quero agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos, que é o www.segmagem.com.br. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Nós estamos aqui acompanhando porque realmente o assunto é muito importante. Verdade. Nós estamos aqui abordando um tema interessantíssimo. E eu quero pegar o gancho do primeiro bloco. Nós gostaríamos de saber, para que os pais estejam atentos aos seus filhos, hoje com drogas, o álcool, qual o primeiro sintoma que eles devem prestar atenção? A mudança de comportamento do seu filho. E isso, a gente está sofrendo um problema muito grande em relação ao álcool, porque o álcool é aceito socialmente. Então, geralmente, os pais que veem o seu filho chegar em casa alcoolizado, ele acha o máximo, o filho cresceu. A gente mesmo, em casa, se chegar alguém, é de bom tom você oferecer um aperitivo. Então, a criança já vem, desde pequeno, vendo isso na família dela. Meu pai só fica legal se ele tiver, não bêbado, mas se ele usar da bebida, não precisa estar alcoolizado. O que vem da cabeça da criança? A todo churrasco está todo mundo divertido, festa de aniversário está todo mundo se divertindo, porque existe o álcool. Sim. Então essa concepção já está vindo, e isso já vem de milênios, né? E hoje em dia a droga está muito presente nas nossas famílias, na nossa sociedade. E infelizmente a mídia está se preocupando só em falar do crack. Mas além do crack a gente tem outras drogas tão ou piores do que o crack. A senhora o crack pode, por favor, dizer para a gente? A gente começa com o álcool. O álcool é o mais lento para aparecer os sintomas. Ele demora 20 anos para aparecer algum sintoma, né? Mas, assim, sintomas físicos. E as perdas, tudo, ele demora muito. A maconha agora, a gente está num processo, nós estamos numa luta terrível, porque estão querendo legalizá-la, é verdade. E eu sou terminantemente contra, porque eu sei a destruição que faz numa família, e a gente está se movimentando quanto a isso atualmente, né? Se você entrar na enquete, tem 83% das pessoas a favor da legalização. Puxa. Isso é muito triste. Vão Com estar matando certeza. nossos filhos e vão estar matando nossas famílias. É fato. É. Cocaína. A cocaína, essas são as drogas mais faladas. E os remédios? Isso que eu ia falar agora. Nós Pois temos é, os né? problemas sintéticos. Além da remédio para emagrecer, Sim. calmantes. Nós temos muitos dentistas que se dopam com anestesia dentária. Muitos médicos que vão para o uso de drogas mesmo, de remédios, de calmantes, porque eles têm livre acesso. Então, a correria de um hospital, quer dizer, tudo vem da disfuncionalidade que a gente tem em educação, na sociedade e na cultura. Então, um médico que tem que trabalhar 20 horas por dia, ganhando uma mixaria, ele precisa ter alguma coisa que o motorista de caminhão... Claro, ouvimos falar muito de acidentes por causa disso. Exatamente. Sim. E fora os das baladinhas, né? Que é o êxtase, são as balinhas, eles têm algumas coisas e elas são... pode até ser que não tragam efeito, tá? Mas você tem que pagar para ver, porque muitas vezes ela vai trazer uma arritmia, aumenta a temperatura do corpo, uma taquicardia e a pessoa morre. Sim. Bem, dentro dos transtornos que a senhora estava colocando, o hipocondríaco também Veja, ele não toma remédio sem necessidade? Sim. Ele não faz isso mais vezes por dia e várias vezes? Então, ele tem uma compulsão.
a depressão? Porque a ansiedade é o oposto, ou não necessariamente? Não, eu acho que é assim, a depressão é um estado de angústia gerado por algum fator. Sim. Então, por exemplo, nós temos 2 casos, principalmente na dependência química. Existe o depressivo, que vai usar drogas para poder se sentir melhor, e existe o usuário de droga que, pelo uso da droga, se torna depressivo. Por culpa, vergonha, a hora que passa o barato, que eles dizem, né? Puxa, por que eu fiz isso, né? E agora? Porque enquanto eles estão na ativa, no uso ativo da droga, eles não vão pensar em ninguém. Durante o transtorno, né? Durante esse momento que a pessoa tem esta fase, né? Ela se torna agressiva, ela tem várias fugas da realidade, se ilude. Sim, tudo sim. isso. Depende muito como eu disse anteriormente, cada ser humano é um universo particular. Sim. Principalmente as partes psicológicas, a parte íntima, você não tem como generalizar. Porque isso vai depender das raízes culturais, da sociedade, dos genes, tudo isso influencia. Mas geralmente, às vezes, o que para um o deixa nervoso, para outro vai deixar calmo. Sim. Um reage. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, se eu estiver ansiosa, eu vou falar demais e eu vou rir demais. Dificilmente eu choro. E outra, você quer me ver bem eu estando magra. Se eu começar a engordar, é porque eu não estou legal. É o oposto dos outros. Geralmente, a pessoa pode ter um transtorno daquilo que ela não tem, daquilo que ela não é. Sim. A gente chama isso de baixa autoestima. Então, o valor próprio, aquele amor próprio, eu tenho ele muito baixo. Então, eu quero ser uma coisa que eu não consigo ser. E todo ser humano tem 2 realidades. Ele tem a realidade virtual, que é aquele que ele imagina. Né? Então, quando eu crescer, eu vou ser famosa, eu vou ter dinheiro, eu vou ter isso, vou ter aquilo, muitas mulheres ou muitos maridos, sei lá. E existe a realidade real, que é aquela que ele tem que viver, e às vezes é muito difícil aceitar. Sim. Principalmente o adolescente. O adolescente tem, né, uma visão assim grande, né, aquele sonho enorme, hormônios a toda. Então é muito difícil, por exemplo, ele querer um tênis de marca e de repente falarem, agora não tem condições, vamos ter que esperar. Ou ele querer fazer uma viagem em volta ao mundo e ele só poder ir até o Rio Grande do Sul. Então isso é muito difícil de lidar. E é o que eu já tinha comentado, pais muito exigentes, pais muito rigorosos. Eles fabricam um ideal que não vai ser conseguido. Então a pessoa se frustra, começa a sofrer de baixa autoestima e aí ela vai para todo esse processo. Ou para as drogas, ou ela entra em depressão, ou ela vai ter uma compulsão, ou seja, ela vai ter uma ação que vai compensá-la, que vai preencher essa falta que ela tem. E geralmente, a única forma de preencher essa falta é com a espiritualidade. Muito interessante. Bem, mas isso é assunto para uma outra pauta, porque realmente conversar com a senhora é muito esclarecedor. Mas eu quero fazer uma pergunta. Como a pessoa buscar ajuda? Qual é o ponto que a pessoa deve procurá-la? Para que, né, de alguma forma, consiga estabelecer o seu equilíbrio novamente. Por favor, dê seus contatos e também passe essa mensagem para eles. O próprio compulsivo, chega uma hora que ele não está contente com isso. Só que ele não tem como controlar. Ele quer parar com esses pensamentos ruins, ele quer parar de tomar essas ações mecânicas, mas ele não consegue sozinho. E, aliás, a gente não consegue fazer muitas mudanças sozinhos. Com certeza. Então, aí é que ele tem que procurar um psicólogo, e aí, no caso, eu faço essa parte, né? E com a ajuda do terapeuta e geralmente de um psiquiatra que vai poder receitar uma medicação, é um trabalho conjunto, a gente consegue pelo menos descobrir a origem e estabilizar essa doença, mesmo que não haja uma cura, porque ela é sazonal. Ela vem e volta, ela é recorrente, né? Existem crises, no caso. Isso. Você tem picos. Certo. Passa um tempão bem, depois vem.
Geralmente com um fato marcante. Você perdeu o emprego, você perdeu alguém da família, você foi assaltado. A gente tem a síndrome do pânico por causa disso, né? De sequestros, de assaltos. E hoje é muito comum isso. Nós estamos numa sociedade muito violenta, né? É um tratamento longo ou é um tratamento curto? Não, ele é longo, ele é longo. Não é assim... Porque é um passinho de cada vez, cada progresso, para a gente, para o profissional, é muito grande esse progresso. Para o paciente também, o problema é que para os outros não é. Para que a pessoa se conheça e se entenda também no processo e ela todo. precisa, aí que está, não só entender, como combater isso. Sim. A gente só dá as ferramentas para que ela chegue a isso. Espiritualidade, autoconhecimento, as ferramentas básicas. Por favor, nós vamos encerrar o bloco, mas eu gostaria que a senhora, por favor, passasse seus contatos. Eu tenho uma clínica, ela se chama Espaço Triskel de Psicologia e Psicanálise, lá em São Caetano, na Rua Baraldi, 375. Telefone de lá é 4318-4361. Tem o meu e-mail, que é elainecamarini@hotmail.com. E é isso que eu Muito obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas não se preocupe, no próximo programa, novos convidados e novos temas interessantes. Obrigada, doutora Elaine. Doutora Elaine, gratidão, uma honra enorme estar com você aqui no Enigmas. Te aguardamos novamente. E eu vou ficar muito feliz se puder vir. Muito obrigada por tudo.